Olá, seja muito bem-vinda! Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a dó nos relacionamentos. Será que você está com alguém porque você de fato ama? Ou será que você trata essa pessoa com dó e por isso que não terminou o relacionamento? Será que você é tratada com dó? Isso é bom para você? Compensa viver numa relação desse tipo? Quais são os prejuízos da dó num relacionamento? É sobre isso que nós vamos falar. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e para você não perder nenhuma informação importante, fica até o final desse vídeo porque tem coisa muito bacana aqui. Agora olha só, eu preciso te explicar o porquê que eu estou gravando esse vídeo. Muitas vezes as pessoas chegam para mim falando de situações conflituosas, relacionamentos que não se desfazem. E mesmo com a presença de conflitos, as pessoas brigando, discutindo, com vários problemas, o relacionamento não se desfaz. Mas algumas pessoas ainda chegam para mim dizendo que o relacionamento sim, já acabou. Mas mesmo assim, existe um contato, existe um vínculo, existe uma dificuldade de haver um rompimento completo daquelas partes envolvidas. E quando as pessoas chegam para mim fazendo esses relatos, muitas vezes a confusão de emoções é tão grande que as pessoas elas até acreditam que elas estão vivendo alguma dependência afetiva. Mas ao fazer algumas perguntas, eu acabo identificando que o relacionamento ele ainda está de alguma forma se sustentando por causa da presença de dó. E aí, aqui a gente precisa entender uma coisa. Pode ser que a dó seja uma coisa muito pejorativa, e eu sei que muitas pessoas nem gostam de usar esse termo, porque a dó, ela representa talvez um conceito que você tem da outra pessoa, muito pautado na fragilidade do outro, na limitação do outro, e até mesmo na falta de dignidade do outro. Mas eu quero dizer para você que muita gente tem uma empatia, um sentimento genuíno, sincero, uma preocupação com a outra pessoa. E muitas vezes o relacionamento ele acaba não se dissolvendo, mesmo estando cheio de prejuízos e conflitos, por causa desta empatia, desta preocupação, ok? Agora, para que você entenda bem este tema, eu vou dividir aqui o relacionamento na parte mais frágil e na parte mais forte, apenas por uma questão didática, tá bom? Então, na minha fala, ao eu me referir dessa forma, você já vai entender que a parte mais forte sente dó da parte mais frágil. Ainda preciso pontuar para você que eu quero fazer uma diferenciação e falar sobre os estágios do relacionamento. Primeiro eu quero falar sobre o flerte, sobre aquele momento onde as pessoas vão se conhecendo, né? O início de um relacionamento. Também vou falar aqui a respeito do namoro, um relacionamento que já está em andamento e também o casamento, ok? Mas também preciso falar para você sobre a presença da dó depois que o relacionamento se desfaz. E isso é uma coisa bastante importante também, porque muitas pessoas acabam tendo dificuldade de seguir o rumo da vida por causa deste vínculo que mantém ainda com o companheiro anterior. Então agora eu quero explicar para você, falar sobre relacionamentos que estão se iniciando. E talvez você ache muito estranho o que eu vou dizer, mas eu já vi situações de pessoas que iniciaram um relacionamento por ter dó de uma outra pessoa. Pode ser que exista, em algum caso, uma dó pela condição financeira, uma dó pelo estado de saúde, às vezes dó pela classe social ou dó porque a outra pessoa está sozinha. E isso é uma coisa muito prejudicial. E quero fazer aqui uma observação de que, em geral, quando esse tipo de coisa acontece, é muito comum a gente ver isso, na maior parte das vezes, com adolescentes. Os adolescentes, eles acabam se envolvendo muito nos problemas de outras pessoas. E quando estão nesses relacionamentos mais íntimos, mais próximos com alguém, pode ser que esse jovem, ele olhe os problemas da outra pessoa e veja que existe um grau de sofrimento e pelo adolescente ser muito idealista e ter objetivos muitas vezes puro e aquela vontade, né, de mudar o mundo, de fazer a diferença, pode ser que aquele jovem, ele se relacione com uma outra pessoa simplesmente para aliviar a dor e o sofrimento do outro. É muito comum ver os jovens se perdendo no outro e nessa tentativa, às vezes, de resgatar um colega, resgatar alguém, acabam se perdendo juntamente, se entrando numa condição de tristeza, de dor e de bastante angústia. Mas a questão aqui é que sim, muitas vezes pode acontecer de alguém iniciar um relacionamento com dó. Agora eu quero te perguntar, será que você acha que esse tipo de relacionamento ele é promissor? Será que existe a longo prazo uma perspectiva de felicidade?
Pode ser que sim, tudo bem, mas a probabilidade é bastante pequena. Então tome muito cuidado, porque ao se relacionar com uma pessoa, ao iniciar um relacionamento, pode ser que você esteja confundindo as coisas. E saiba que você pode ajudar uma outra pessoa de diversas formas, não necessariamente fazendo promessas de afeto, de amor, de vínculo ou de um relacionamento. E ainda eu posso te afirmar que no momento em que você quiser deixar aquela pessoa, o outro vai se sentir usado. E se ainda for percebido que você estava com ela por causa de dó, a outra pessoa, ela de fato vai ficar muito triste, muito chateada. Então eu não recomendo que você entre num relacionamento por causa de dó. Agora já houveram algumas situações onde eu atendi pessoas que diziam para mim o seguinte: eu não me separo do outro, eu ainda estou com essa pessoa porque eu tenho pena, porque eu tenho dó. E a dó pode acontecer por diversos motivos num relacionamento que está em andamento. Pode ser que você tenha uma preocupação legítima a respeito do sentimento do outro. Não sei se você já esteve em alguma relação onde você era uma pessoa maravilhosa aos olhos do outro. Pode ser que você seja alguém que seja muito encantador para outra pessoa e as expectativas que o outro deposita em você podem ser gigantescas. E mesmo você olhando para outra pessoa e não vendo qualidades que te atraiam, entendendo que aquele relacionamento não vai te fazer mais feliz, pode ser que você queira permanecer nessa relação apenas porque tem dó e medo de frustrar a outra pessoa. Geralmente, quando esse tipo de sentimento surge, você fica num conflito de valores, entendendo que talvez você não possa fazer o outro sofrer, você não tem o direito de trazer sofrimento, dor ou angústia para o outro. Mas você tem que tomar cuidado, porque quando você anula os seus desejos e as suas vontades para garantir a felicidade de uma outra pessoa que talvez esteja apaixonada por você, você pode ter um grande prejuízo na sua felicidade. E até quando você vai conseguir se manter numa relação como essa? Mas também pode ser que você não queira terminar esse relacionamento porque você tem pena da condição financeira em que o outro vai se encontrar caso você o deixe. E você fica pensando, mas como que essa pessoa vai conseguir se manter, vai se sustentar? Eu não posso deixá-la porque senão o sofrimento vai ser muito grande, não vai ter uma estrutura de vida. Mas isso também pode ser uma falácia, uma mentira da sua mente. Porque a outra pessoa pode ser que precise exatamente disso para começar a se mobilizar, se mexer, para, quem sabe, procurar um futuro mais promissor, trabalhar mais, encontrar outras alternativas de remuneração. Agora, talvez você não saiba, mas existem pessoas que permanecem num relacionamento por questões legais. Isso mesmo. Eu já tive a oportunidade de atender pessoas que estavam procurando visto em outros países e estavam, de alguma maneira, estabelecendo um relacionamento para garantir a legalização em um país. E a permanência desta pessoa com um outro indivíduo fazia com que a outra pessoa também pudesse ter o visto, a legalidade de estar no país. E o rompimento do relacionamento poderia representar a perda de direitos da outra pessoa. E essas pessoas relatavam para mim que tinham dó de terminar o relacionamento, porque sabiam que a outra pessoa não iria conseguir o direito de ter a cidadania de um outro país. Agora, além dessas questões, pode ser que a dó esteja presente num relacionamento onde você acaba fazendo tudo pelo outro. E isso é uma coisa muito comum de acontecer, principalmente por parte das mulheres para com os homens. Existem muitas mulheres que acabam fazendo tudo pelos maridos. E porque existe dó, pena de que ele não consegue se virar, não consegue fazer algumas coisas, as mulheres acabam fazendo tudo e acabam se sobrecarregando. É fato que isso também acontece com os homens, né? Mas o que eu tenho visto é que muitas mulheres acabam assumindo muitas funções justamente porque o marido alega que não consegue fazer, que não sabe fazer, e geralmente isso em afazeres da casa. Mas quando você trata outra pessoa com dó, fazendo tudo pelo outro, você está mimando a outra pessoa, impedindo que ela desenvolva capacidades para executar tarefas que são cotidianas, essenciais do dia a dia. Então tome cuidado, porque a sua dó pode estar deixando o outro mal acostumado nesse relacionamento também. E é claro que eu estou falando tudo isso daqui, mas sempre
sempre, nesses vídeos eu gosto de valorizar a união das famílias e não estou dizendo que você precisa romper o seu relacionamento, não estou dizendo que você precisa se divorciar ou se separar, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que você precisa, quem sabe, eliminar esta dó que você sente da outra pessoa e, através de um diálogo, de um incentivo, de algumas atitudes, fazer com que a outra pessoa também se mobilize e se encoraje e tenha, assim, capacidade de ter uma personalidade mais livre, autônoma e independente. Então, de forma nenhuma eu estou aqui incentivando o rompimento de relações sólidas com famílias já constituídas. Agora vamos para um outro estágio aqui das nossas questões e eu quero falar sobre a dó que está presente depois que um relacionamento termina. Pode ser que de alguma forma você já tenha rompido o relacionamento, mas ainda mantenha uma proximidade com a outra pessoa. E você talvez faça isso porque você sente pena do outro, achando que o outro está sofrendo demais, e você, vez ou outra, faz um telefonema, mas isso pode ser também bastante prejudicial. E esta pena, esta dó que você sente da outra pessoa, faz com que você esteja ainda amarrando o outro nesta relação. Não permite que o outro sofra o luto, vivencie esse luto e parta para outra e ache uma outra pessoa. E talvez justamente essa pena, essa dó que você sente, faz com que você tenha algumas ações que ainda alimente a esperança na outra pessoa. Agora, ditas todas essas coisas a respeito dessa presença da dó no relacionamento, tem uma coisa ainda que eu não falei, mas que é bastante importante. Você precisa identificar e fazer uma análise para perceber se você está sendo tratada com dó. Porque você já parou para pensar a quantidade de coisas às quais você está sendo limitada justamente porque a outra pessoa está te tratando dessa maneira? Será que você não está num relacionamento que não é promissor e que a pessoa simplesmente está com você e talvez não tenha mais nem fidelidade, não tenha mais nem respeito, não tenha mais nem consideração, mas por apenas ter dó de você ainda mantém essa relação? Ou será que no trato cotidiano do dia a dia, o outro tenta fazer tudo por você, não simplesmente por causa de um amor, pela vontade de te fazer feliz, mas será que a outra pessoa não te acha incapaz para fazer determinadas tarefas? E será que você não está se beneficiando com essa dó que a outra pessoa sente a seu respeito? Será que para você isso é bom? Será que isso te desenvolve? Será que você está se aprimorando e se tornando uma pessoa cada vez mais livre e independente? Ou será que você está acomodada porque a outra pessoa sente pena, sente dó de você? Tome muito cuidado com isso, porque não compensa de maneira alguma viver sobre um relacionamento pautado pela dó e pela pena. Agora eu quero fazer aqui algumas considerações para te ajudar com isso tudo. Primeira coisa, você não pode achar que você é a redentora do mundo. É verdade. Quantas vezes a gente tem essa vontade, de ajudar alguém, e se você achar que você é responsável pela felicidade do outro, que você precisa ajudar a qualquer custo a outra pessoa, você pode estar entrando em graves problemas e ainda assim não ajudar o outro. Uma outra coisa que você precisa entender é que você não pode ficar pegando para si problemas que são do outro. Embora pareça a mesma coisa, existe uma certa diferença aqui nessas duas considerações que eu estou fazendo. Porque muitas vezes a gente começa a sofrer junto com o outro. A gente traz para nós um sofrimento que não é nosso, que não nos pertence. E muito provavelmente você já tenha muitas coisas para se preocupar. Então foque nessas suas preocupações e tente resolver as suas questões emocionais e afetivas, sem necessariamente se responsabilizar pelo futuro do outro. E se este relacionamento já está sendo tóxico, já não é promissor, você já entende que aquilo não te alegra mais, para que você vai ficar nessa relação trazendo para si um sofrimento que não necessariamente precisa ser seu? Uma outra coisa que acontece é que as pessoas, elas acabam trocando a própria vida pela vida dos outros, trocando a felicidade pela felicidade dos outros. Quando você vive intensamente os problemas do outro, meio que você está fazendo isso, abrindo mão do seu rumo de felicidade, estando com uma pessoa num relacionamento tóxico, sendo que você poderia estar vivenciando outras coisas mais alegres e felizes. Mas não, você prefere ficar ali, naquela relação de dó. E às vezes você está de fato prejudicando a outra pessoa, como eu já mencionei. Então todas essas considerações aqui, elas são importantíssimas para que você entenda de uma vez por todas de que a dó, ela nunca é positiva em um relacionamento. E por fim, eu preciso te dizer que existem muitas pessoas que têm um discurso manipulatório e às vezes com esse discurso de que estão sofrendo, de que não podem viver sozinhas, de que te amam demais, a pessoa te ama demais e faz aquelas juras de amor e aí
você entra nesse discurso manipulatório, às vezes até mesmo com um certo grau de chantagem, dizendo talvez que possa até promover um suicídio, e você começa a ficar preocupada, com pena daquela pessoa, então não caia nesses discursos manipulatórios. Fique muito atenta a isso, e caso você tenha dúvidas a respeito dessa relação que você está envolvida, procure a ajuda de um profissional, porque um profissional olhando de fora com mais imparcialidade vai conseguir fazer uma análise mais assertiva da situação, trazendo um esclarecimento a respeito daquilo que de fato você sente. Então veja como esse assunto ele é importante, apesar de ser um assunto simples, é um assunto com vários desdobramentos e que você precisa ficar atenta, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, mas antes de você ir embora, eu preciso te pedir, deixa o like, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, também faz o seu comentário, escreve aí se você está num relacionamento com dó. Você já sentiu dó de terminar uma relação? Escreve pra mim como é que foi essa sua sensação, tá? E também eu vou pedir pra você, se você não é inscrito, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para você receber as novas notificações, não ficar de fora dos novos conteúdos, tá? E também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, porque quanto mais gente recebe essas informações, maior é a possibilidade de a gente libertar pessoas da dor, do sofrimento e da angústia. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau, tchau!